Olá, obrigada pela sua audiência. Eu sou Noêmia Frazão e eu quero te convidar a acompanhar aqui comigo o programa Amigas de Negócios, sempre na TV Educativa, 2h30 da tarde, segunda a sexta-feira. Nós temos também um programa de retomada da economia, viu? Onde você pode participar dos nossos eventos presenciais, eventos in company, que acontecem nas empresas. Para você entender mais, entre nas nossas redes sociais, Rede Amigas de Negócios, no Instagram ou no Facebook. E se você perdeu aqui alguma edição do nosso programa, você pode também assistir no YouTube, no canal Rede Educativa MS e também na Rede Amigas de Negócios. Procura lá, gente, já começa a seguir, acompanha lá para que você possa encaminhar esse programa para um amigo, para uma amiga que empreende. E antes de começar hoje com o nosso quadro de entrevistas, eu quero trazer para você aquela dica de ouro, feita pela Tatiana Deboni, que fala para você como que você pode empreender cada vez mais. Vamos assistir? Olá, sou Tatiana Deboni e a dica de hoje é: use as redes sociais e o WhatsApp para profissionalizar. Para separar o que é diversão de trabalho, foram criadas redes sociais específicas para negócios, como o WhatsApp Business e as páginas empresariais do Facebook e Instagram. A empresa JL Gold, junto com as suas colaboradoras, estão totalmente capacitadas em agregar todo esse conhecimento para você, revendedora. E assim, com total certeza, sua venda será o maior sucesso. Crie a sua própria marca. A JL Gold disponibiliza conteúdos diversos como fotos, vídeos e as novidades constantes de mercadoria. Assim, você, revendedora, pode ter a sua identidade visual, criar as páginas no Instagram e no Facebook com a própria logo e postar conteúdos que a empresa te fornecer. Persistência, dedicação e ação. Para ser uma revendedora de semijoias extraordinárias, terá que persistir muito, pois não é do dia para a noite que você ganhará rios de dinheiro. Se dedique, estude, se informe e tenha curiosidade em conhecer tudo sobre o produto que você vai revender. Entre de cabeça, haja, vá para cima, divulgue, crie metas, se torne conhecida, avise, grite para os amigos e familiares que você se tornou uma revendedora de semijoias de sucesso. E na edição de hoje nós vamos conversar com Cleiton Prado. Ele que atua no segmento de marketing e vendas e há 1 ano está com um empreendimento que é a Smart Sales, uma empresa que cria métodos de crescimento para o seu negócio. Ele vai explicar para nós como é que funciona, mas você precisa entender que se trata sobre uma área fundamental para o seu negócio, que é a área de vendas. Bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Muito obrigado. Obrigadíssima por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Você ficar tranquilo, é a primeira vez que você vem aqui na TV? Aqui sim, é a primeira vez. Fica essa timidez ali para fora do estúdio, a gente vai falar assim um bate-papo bem legal, tá? Ok. Vamos falar um pouco sobre a sua vida profissional, né? Ok. Como é que você chegou a ser consultor na área de vendas? O que atribuiu esse momento que você falou assim, eu vou ficar com esse segmento, porque isso eu sei fazer? Desde pequeno eu sempre trabalhei com vendas. A minha experiência com vendas começou quando eu tinha mais ou menos ali 12 anos de idade. Eu tive a minha primeira experiência com vendas e de lá para cá eu nunca parei de vender. Trabalhei 9 anos numa empresa, na área analítica e tal, na área administrativa. Mas a venda nunca saiu de mim, né? Eu sempre vendia nos horários esporádicos ali e tal. E aí eu entendi que eu não tinha segurança, né? Na verdade, a estabilidade ela não existia, porque a minha estabilidade, entre aspas, estava na mão de uma outra pessoa e a qualquer momento eu poderia ser mandado embora, qualquer coisa assim. E eu falei, não, eu preciso empreender. E aí eu comecei a empreender na área de vendas, e na área de marketing também. Quando você iniciou na área de vendas, qual que foi o seu maior desafio profissional? Eu quero falar sobre isso, porque é um tabu, Cleiton, é um tabu falarmos de vendas. Tem pessoas que falam assim, eu preciso ganhar mais,
eu preciso fazer mais dinheiro. E as pessoas não conseguem romper com esse medo do que é a venda. Até porque tem aquela coisa do medo da rejeição. Tem medo de levar não. Eu não sei cobrar, por isso não sei vender. Qual que foi o seu começo, o seu maior desafio que você pensou assim, poxa, eu preciso me especializar nisso? Porque a venda tem vários processos. Tem o processo do encantamento, o processo de efetivação e até mesmo o fechamento. E tudo correndo certinho, você tem uma venda 100% e um cliente fiel para sempre. Né? Agora, e saber fazer negociação. O que você encontrou quando você começou a trabalhar com área de vendas? Eu falo pessoalmente, porque aí também você vai falar assim, Noêmia, eu encontrei isso comigo e pude levar isso como aprendizado para os meus clientes. O que você encontrou como desafio? Claro que a venda, a gente sempre tem algumas dificuldades, né? Eu, quando comecei, apesar de ter começado lá muito novinho, mas quando eu falei, não, eu vou trabalhar com vendas, primeiramente eu vou ser vendedor e tal, eu sempre tinha alguns bloqueios, principalmente quando eu ia falar com alguém, né? Eu sempre falo o seguinte, eu fico muito mais nervoso quando eu vou falar com uma pessoa só do que falar em público, Verdade. Né? Eu tô achando você meio tímido mesmo. Eu vi uma palestra dele, gente, ele é muito solto. Acho que você é o inverso, né? Tem gente que fala bem só com um e com o público entra em pavor. E eu tinha essa dificuldade de falar com uma pessoa e às vezes ficava meio bloqueado e tal. Demorava um pouquinho para me soltar, igual está sendo aqui, mais ou menos. E aí eu desenvolvi algumas estratégias, né? Fiz cursos de PNL, fiz cursos de inteligência emocional para que eu conseguisse me desenvolver um pouco mais. E aí, conforme o tempo foi passando e tal, eu entendi que isso não era só comigo. Muitas pessoas que trabalham na área de vendas têm a mesma dificuldade, os mesmos bloqueios e tal, às vezes até mesmo não merecimento e acha que não é merecedor daquilo, ou medo mesmo do julgamento da outra pessoa. E aí eu fui começando a estudar inteligência emocional primeiro, depois fui começando a estudar técnicas de vendas, técnicas também de empreendedorismo, para que hoje, por exemplo, eu tenha as habilidades suficientes para aplicar nos meus clientes. A minha empresa hoje, a Smart Sales, eu não faço só treinamento nas empresas, né? Antigamente, a gente treinava, eu ia lá, dava o treinamento, por exemplo, e ia embora, como todo treinador faz. Porém, eu entendi que depois de algum tempo, eu ligava para dar o feedback e a pessoa falava, olha, não deu muito certo, os vendedores voltaram a ser como era antes. E aí eu vi então um problema, uma dificuldade no mercado e eu comecei então a fazer um acompanhamento. Então hoje a Smart Sales, por exemplo, quando a minha empresa é contratada, a gente faz uma análise em todos os processos de vendas da empresa. A gente trabalha com Growth Hacking, que Growth é um hack de crescimento, né? Hack de hacker mesmo, sabe? Que existe o hacker ético, né? Que é aquele hacker que é contratado para identificar uma brecha no sistema e resolver esse problema. Então, a gente analisa todos os processos da empresa, desde da limpeza da empresa até mesmo o fechamento de vendas. Tudo isso influencia na parte interior do vendedor. Como é que você motiva uma pessoa a vender se ela não está feliz? É um fator predominante para que a empresa possa vender mais? Tom? Na verdade, é o maior fator determinante, né? Eu sempre falo que vendas ela é 20% técnico e 80% emocional. Então, quando eu vou treinar uma equipe de vendas, eu passo a parte técnica, a parte de habilidades, estratégias de fechamento, mas 80% do meu treinamento ela é na parte emocional. E você entra nessa parte emocional? Entra também. Porque o vendedor ele tem que estar motivado, né, todos os dias para vender. E quando a gente recebe muito não, porque o vendedor, no dia a dia dele, ele recebe muitos nãos. E quando a gente recebe muito não, negatividade e tal, a gente acaba trazendo isso para dentro da gente. Então, no meu treinamento, eu ensino muito os vendedores, por exemplo, a eles saber lidar com o não. Existe a pessoa que não sabe vender e não serve para vendas? Existe o perfil, né? A gente sempre fala de perfil de vendedor, né? E existe um perfil que realmente ele pode até aprender habilidades, mas ele não vai se sentir bem ali.
Então a gente entende que esse tipo de perfil, que é um perfil mais analítico, mais conservador, realmente ele não vai se dar tão bem, né? Então a gente até ensina habilidades para eles, mas tem perfis que vão sair muito melhor do que esse tipo de perfil. E para que as empresas possam entrar em contato com você e entender mais sobre esse treinamento, esse acompanhamento que você faz, como que faz? Como que entra em contato com você? Como é que ela pode chegar até você? Pode ser através do Instagram, né? O meu Instagram é Tom das Vendas. Tem também o telefone de contato. O site também, que é smartsalescompany.com. O site está agora em processo de... Você faz atendimento online ou só presencial? Faço online e faço presencial, né? Eu atendo todo o Brasil. E fora daqui do estado a gente atende online, né? Está exclusivamente empreendendo com sales. Porque um bom vendedor sempre é assediado, né? Todo mundo quer um treinador, um vendedor para trabalhar dentro da empresa. Recebe muita proposta? Então, às vezes sim, mas eu estou exclusivo com a Smart Sales. E o que você deseja que a empresa se torne daqui 5 anos? Curto prazo. Eu pretendo expandir sim, é um plano que eu tenho. Quero abrir outras unidades ou franquias e tal. Sei que depende muito da estrutura para isso acontecer. Tem outras coisas que eu quero estruturar antes de crescer a empresa. Mas eu penso sim em ter em alguns estados, né, a Smart Sales lá para ter esse atendimento presencial também nesses outros estados. Eu estou namorando bastante Brasília, que é o primeiro estado que eu quero começar a ter alguma coisa lá mais físico e presencial lá. Mas eu pretendo sim crescer, expandir para outros estados também. E eu fico feliz que você esteja em Mato Grosso do Sul, né? Que você tenha um pezinho em outros estados, mas que permaneça aqui. Então, se você aí de casa gostaria de entender mais sobre essa questão da venda, fatores emocionais e aprender a motivar a sua equipe, é importante a gente buscar vários treinadores, entender um pouquinho da técnica de cada um para que a gente possa investir no nosso negócio, né? Cleiton, obrigada por você ter vindo aqui. Tom, né? Tom, obrigada por você ter vindo aqui. Sucesso para você nesse novo momento, desse empreendimento. Okay. Na verdade, você já é um vendedor nato e ensinar a vender sempre tem que vir de quem é apaixonado por vendas. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Conhecer você, conhecer a TV Educativa. A TV Educativa é um prazer para mim e obrigado. Imagina, é uma alegria. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto aqui com a entrevista com a Graziele Gonçalves, que vai falar sobre finanças pessoais. A gente falou sobre vendas hoje, agora vamos falar o quê? Ganhamos o dinheiro, o que a gente faz? Finanças pessoais, como você pode organizar. Eu vou para o intervalo e já volto. Estamos de volta aqui ao programa Amigas de Negócios. Eu estou com a Graziele Gonçalves, que é bacharel em Direito e especialista em Direito Administrativo, Processual e Civil. Ela que é servidora pública federal e que já atuou como professora de pós-graduação na Faculdade Novo Oeste. Professora também coordenadora do projeto de extensão sobre educação ética de prevenção ao combate à corrupção. Uau, né? Na UFMS, há 5 anos, Graziele começou a estudar sobre a área de finanças pessoais. E hoje ela está falando para nós aqui sobre um planejamento financeiro pessoal exclusivo para mulheres e casais. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Noemi. Que delícia. O seu tema, minha amiga, a gente tem que ficar o dia inteiro falando, né? Que é muita coisa. Mas vamos lá, o que você tem para nós para falarmos sobre finanças pessoais? Isso porque quando a gente fala de um programa de empreendedorismo, as finanças empresariais são importantes. A gente traz aqui consultores e pessoas formadas em contabilidade que ajudam a direcionar, a buscar ajuda e fazer aquela planilha. Mas as finanças pessoais é o que pega e é o que você veio falar para nós. Sabe por quê, Grazi? Porque as pessoas entendem quando está empreendendo e às vezes está começando a empreender, que todo aquele valor que veio ali da empresa é dela. E na verdade não, né? Ela tem que reinvestir no negócio e separar a despesa pessoal da profissional.
você nessa trajetória, nesse estudo, nessa caminhada, nesse momento de consultoria que você está aplicando, você identificou muitas mulheres empreendendo que estão com essa dificuldade? Exatamente, Noêmia. É um trabalho mesmo dedicado a mulheres, casais, como você disse. E, inclusive, na última turma que eu tive de mulheres, eu tinha metade de servidoras públicas, assim como eu, e a outra metade de empresárias. Então, eu fiz turmas separadas porque alguns aspectos são muito diferentes. Mas as mesmas dificuldades, as dificuldades são sempre as mesmas das mulheres. Eu acho que tem muito uma questão de viés, né? Que nós temos uma certa aversão assim, à questão de não gosto de finanças, não gosto de planilha. E nós dedicamos tanto tempo para aprender a exercer a profissão, então seja ela servidora ou empresária, então dedica muito tempo para organizar a empresa, para se dedicar, para aprender sobre vendas, e nós não dedicamos tempo para gerenciar esse dinheiro que nós ganhamos. Então, mesmo as que são empresárias, inclusive eu tinha uma aluna que é empresária, que a parte da finança lá da empresa é totalmente organizada, mas na hora das finanças pessoais ali, de desenvolver os projetos dela, da individualidade, ela não conseguia. E minha amiga, essa realidade é de tanta gente, Essa entrevista veio assim ao encaixe. Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem estipular ou saber o quanto gasta. Às vezes até por questão de não anotar ou tem medo, receio de colocar um valor. Eu preciso ganhar 10 mil reais, 5 mil reais ou 3 mil reais para que eu possa manter a minha despesa pessoal. Bem, para isso ela precisa saber primeiro o que ela gasta, né? Quais são, na sua opinião, que você abordou no seu treinamento, a principal fórmula, um passo a passo, que você direcionaria para que ela possa sair da estaca zero, de saber quanto ela ganha, o quanto ela possa fazer a gestão do dinheiro? Então, o primeiro passo é identificar aonde eu estou gastando. Então, eu sempre digo que assim, a solução para os problemas financeiros não é ganhar mais. Não é, porque as pessoas sempre imaginam, puxa, eu ganho 2 mil hoje, eu estou cheio de dívidas, mas se eu ganhar 5 mil, vai resolver. Aí ele passa a ganhar 5 mil, mas as despesas aumentam e, na verdade, ele gasta mais ainda. Ele diz, não, mas se eu conseguir um emprego que eu ganho 10 mil reais, eu estou feito. Pode ser que ele consiga um emprego que ganha 10, mas ele vai gastar 12. Educação. Então, precisa entender a si mesmo. Por isso que é um trabalho totalmente individualizado. Então, precisa conhecer onde estão os seus gastos, e aí vai ter que anotar, pelo menos um mês, mas de 1 a 3 meses. A forma como essa pessoa vai anotar depende muito daquilo que ela se sente bem. Pode ser num caderninho, pode ser num grupo do WhatsApp com ela mesma ou com o marido. Pode ser em planilhas, que tem planilhas excelentes. Difícil fazer com o marido, né? Para você deve saber que eu gastei 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Aí quando chega no 300, eu não posso colocar isso aqui. Eu tenho que colocar. Tem que ser genuíno. Tem que anotar tudo para que ela possa saber exatamente quanto gasta e saber reduzir. E a arte de reduzir? Como? Então, depois que faz esse levantamento, então anota tudo sem julgamento. Coloca. E isso é muito engraçado, quando eu estou nesse processo de mentoria, elas ficam com vergonha. Eu não vou mostrar isso. Não há nenhum julgamento, porque eu sempre digo para elas, tudo o que eu já fiz tudo. Então, o que eu posso te dizer é que, puxa, isso não é um bom gasto, ou esse tipo de investimento que você acha que o investimento não é, eu não estou julgando, porque eu passei por tudo isso. Mas eu já fiz muitas bobagens e pecados financeiros. Então, ela precisa anotar, sem julgamentos, e aí, então, começa a olhar para aqueles gastos. Bom, eu estou pagando esse pacote de celular, mas eu uso tudo isso, será que eu não posso reduzir? O que tem hoje de novo? Então, é aquele tempo que vai ter que dedicar. Um exemplo muito simples, mas que tarifas bancárias, aquela tarifa mensal, pacote de serviço. Todas as meninas que passaram comigo nessa última turma, elas questionaram o banco porque estavam pagando 40, 60 reais no mês. Então, esse valor no ano, dá para ela realizar um outro objetivo. Então, ela questionou junto ao banco, olha, eu não quero mais essa tarifa. E mesmo no chat do banco, o banco falou assim, tudo bem, vou tirar.
Então elas falaram, puxa vida, eu não me Acabei de atentava para economizar. esses débitos. aham. Então passa por esse momento de análise, o que eu posso tirar, o que eu posso reduzir, partindo disso. E aí então passa para o segundo passo, que é a parte para onde eu quero ir, quais são as minhas metas, os meus objetivos. E o terceiro passo, que é a rota do voo. Como que eu vou chegar até lá? Está endividado, como é que eu posso sair dessa? É entendendo sobre gestão de finanças pessoais. E para acessar você, Grazi, como que pode fazer o seu treinamento, sua mentoria? Como que se dá? Eu estou em parceria com a empresa Valo Capacitação. Ela tem produtos específicos para cada etapa da vida. Então, por isso que é individualizado. Então, se uma pessoa que está com dívidas, eu não vou chegar já abordando tipos de investimento. Esse você ganha mais por quê? Não é a Precisa etapa, entrar né? no equilíbrio. Então, é totalmente individualizado. E o que despertou você entrar nessa questão da mentoria de finanças? Bom, foi por uma necessidade pessoal. Verdade? Pessoal, porque tem mais de 5 anos que eu comecei a estudar essa parte, porque eu, como uma servidora pública, o acesso ao crédito era muito grande. Como eu não tive essa educação de berço, acho que assim como a maioria de nós, né, não tivemos isso de casa, como fazer essa gestão do dinheiro. Então, quando eu entrei no serviço público, eu fiz aquelas bobagens que eu te contei. Então, eu fiz Os pecados financeiros. Financiamento, consórcio, empréstimos, fiz todas essas coisas, inclusive títulos de capitalização, eu fiz tudo. E chegou no momento que minha fatura começou a vir maior do que o meu salário. A fatura do cartão veio maior do que o salário. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso. E eu achava que isso tudo era muito chato, essa parte de finanças, que isso estava lá relacionado ao governo, que isso não refletia na minha vida. Foi quando eu comecei a buscar e entender que havia uma forma traduzida de explicar sobre isso e totalmente aplicável à minha vida. E eu fiz isso na minha casa, abri a caixa preta, que eu sempre brinco, aquela caixa preta com o esposo, comecei a contar, abri todos os nossos gastos e nós tivemos uma grande transformação. Tanto no nosso relacionamento pessoal melhorou, porque nós começamos a fazer um planejamento como família, não aquela coisa individual do dinheiro, e eu vi que isso deu certo e comecei a aplicar com as mulheres com quem eu tinha contato. Outras mulheres, inclusive servidoras, né? Isso. Muito bom, parabéns. Obrigada. É a realidade de muitas pessoas, infelizmente, mas é algo que pode ser mudado, pode ser melhorado. Nós não precisamos nos conformar a estar na situação ruim. Nós temos que ter justamente isso, esse desconforto, sair dessa zona de conforto, né, esse desconforto e falar, não aceito isso, não deve estar certo isso, não posso viver isso. E partindo dessa revolta é que você vai à busca do conhecimento. E a Grazi está aí à disposição para você de casa que quer entender mais sobre esse trabalho, entrar nas nossas redes sociais, encaminhar esse programa para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, e fica aí a grande dica para você. Muito obrigada por você ter vindo aqui, muito nos honrou, sucesso na sua mentoria, que você possa mudar vidas e muito mais casais. Obrigada, Noélia, eu que agradeço nesse programa tão importante. Venha cada vez mais. Um beijo, gente, fiquem com Deus, eu encerro aqui o programa Amigas de Negócios, de segunda a sexta-feira, tá? Aqui sempre, na TV Educativa, e você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, Rede Educativa MS, entra lá, 2h30 da tarde, nosso programa está no ar para você.